TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, bem-vindos a mais um Gestão SA. Hoje temos aqui a presença do professor Eduardo Lamas. O professor Eduardo Lamas é economista, é professor aqui das disciplinas de economia da Univates e vai falar conosco um pouquinho sobre essas questões da economia no macroambiente, no microambiente e para a tomada de decisão dentro do processo de gestão das nossas organizações. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, Sandro. Um grande prazer estar aqui. Vamos desmistificar um pouquinho esse monstro do economês. Como é que funciona a economia dentro do processo de gestão das empresas? Como é que é o macro, o micro? Como é que a economia entra para dentro da gestão das organizações no primeiro sentido? A gente tem dois aspectos, basicamente, que a economia se divide em macro e micro, né? Na questão macro, é quando a gente ouve mais falar de economia, questão de conjuntura econômica, as grandes variáveis, que são aquelas que vão ter grandes impactos sobre a atuação no dia a dia das empresas, que é a taxa de câmbio, taxa de juros, taxa de inflação, né? Tem outras, mas essas são as principais, né? E também a gente tem questões microeconômicas, né, de produtividade, questão de estruturas de mercado, né, que também são importantes, mas a gente ouve falar menos delas, né? O que dá mais notícia, o que tem mais, toca o conjunto da sociedade são as questões mais macroeconômicas, por isso que elas têm alguma visibilidade maior. Certo. E como é que essas questões impactam dentro do processo de gestão ou qual a importância de que as nossas organizações acompanhem e tomem esses elementos como um fator de decisão e de análise do ambiente? A gente tem uma variável que talvez seja a mais fundamental do ponto de vista macroeconômico, que é a taxa de juros. A taxa de juros ela é um preço fundamental para a economia, né, que ela associa o futuro com o presente. Então, na forma mais prática, seria o custo do dinheiro, né? Essa variável tem um impacto importantíssimo nas decisões de investimento, né? O custo do investimento, a gente vai ver que a principal referência que a gente tem para o custo de investimento é a taxa de juros. Então, quando sobe a taxa de juros, significa que os investimentos ficam mais caros, as empresas tendem a engavetar ou adiar mais os investimentos. E o contrário, quando a gente está, por exemplo, a gente está numa conjuntura em que a gente já vem há um ano quase com taxas de juros em queda, então as empresas, né, não olhando só essa variável, olhando outras variáveis, também tendem a começar a desengavetar projetos de investimento, porque nesse momento elas percebem que o custo do investimento ficou um pouco mais baixo. Uhum. E vamos para uma análise assim de contexto de organizações mesmo. É possível alguém não formado em economia ter uma orientação ou ter decisões adequadas? Ou como é que se faz essa aproximação dos conceitos da economia para quem é um gestor, para quem é um empreendedor, para quem está ali abrindo o seu negócio? Isso aí tem um impacto aí educacional, né? Os cursos de administração, de engenharia, por exemplo, que são os cursos que os gestores mais fazem, né? Eles tendem a ser cada vez mais ocupados por disciplinas de economia, de gestão e tal. Então isso a gente tem percebido nas reformas curriculares, né? Nem sempre os alunos gostam, porque são disciplinas que implicam uma série de conceitos novos e que às vezes implicam alguma matemática, né? Mas é possível tratar de economia de uma maneira mais palatável, né? Tanto é assim que de alguns anos para cá começaram a aparecer livros que a gente chama de divulgação científica da área de economia, mostrando que a economia vai muito além dessas questões mais macroeconômicas, de variáveis mais tradicionais, e sempre trata da questão dos incentivos também, né? Que isso tem efeitos microeconômicos na gestão das empresas. Por exemplo, a área de departamento de recursos humanos, né, trabalha muito com questão dos incentivos. Então, tem novas questões aí que a economia tem abordado, né, que ajudam muito nessa área de gestão, por exemplo. Porque a gente vê que os cursos de formação em economia, especificamente, eles já tiveram um respaldo, já tiveram uma importância, ou até uma participação no rol dos cursos de graduação um pouco maior do que atualmente. Hoje me parece que a economia está meio que permeando a formação de diversas áreas, e não especificamente só para uma graduação. Exatamente isso. Os cursos de economia eles têm emagrecido, né, tanto em número de alunos, quanto mesmo em número de cursos, né? Hoje a gente tem menos curso de economia do que tinha 20 anos atrás.
Eu lembro quando eu cursei economia, na época só se falava de inflação, então gerava uma curiosidade nas pessoas, qual a origem disso. A gente viveu muitos anos naquele processo de instabilidade macroeconômica, né? E depois que a gente estabilizou, né, esse tipo de procura acabou diminuindo um pouco. Né? E aí permeou a formação dentro das outras áreas. Num contexto de mais estabilidade, talvez haja necessidade de outras formações profissionais entenderem um pouco mais de economia. Vamos dar uma olhada numa matéria produzida pela nossa equipe aqui da TV Univates sobre esse contexto do macroambiente da economia e já voltamos. Em economia, investimento significa a aplicação de capital visando o aumento de capacidade produtiva da empresa. Constantemente, elas necessitam de recursos financeiros para tocar suas atividades. Parte desses recursos é investido pelos sócios como capital da empresa. A XP Investimentos é uma corretora de câmbio e títulos de valores mobiliários com mais de 300 escritórios espalhados pelo Brasil. Ela é exemplo de assessoria de investimentos. Conheça um pouco mais. 2001 era um ano que tinha crise, muita indefinição no cenário internacional. Então, ao invés de começar a trazer pessoas para começarem a investir, os sócios da XP começaram a fazer o quê? Levar educação financeira para as pessoas, para eles entenderem no que estariam investindo. Então ela começou assim e ela começou se expandindo. Hoje, para ter uma ideia, ela é a maior corretora de varejo do Brasil. Então ela oferece para os seus investidores, para os seus clientes, todos os tipos de investimentos que possa imaginar que tem no mercado. Ela pode investir em ações, fundos imobiliários, debêntures, fundos de renda fixa, previdência privada, enfim, todo o universo que existe de investimentos, a XP oferece para os seus clientes aqui no escritório. Inclusive a XP, além de consultoria, ela também oferece para os seus clientes palestras e cursos. As palestras normalmente são gratuitas e os cursos então daí tem um custo. Né? Para ter uma ideia, a XP já formou mais de 500 mil alunos e é a empresa que fornece a maior educação, o maior programa de educação financeira do Brasil. As empresas buscam investimentos para multiplicar os lucros obtidos com seus negócios. Esperam um retorno do dinheiro aplicado. É a parte de buscar hoje melhores retornos em educação financeira. Por exemplo, hoje a poupança, a nova poupança, ela rende praticamente pouco. Em média hoje está 0,41% ao mês. Então, mais ou menos assim, dá 5% ao ano. E a inflação está em 5,5%. Então, só para resumir um pouco, a inflação hoje bate a poupança. Então, se você coloca o seu dinheiro na poupança e deixa, por exemplo, para um ano, é bem provável que ele vai perder o seu poder de compra, porque a inflação hoje está maior que rende a poupança. Então, a XP oferece vários produtos que hoje com uma mesma segurança que uma poupança e com melhor rendimento. Então, isso a gente procura trazer para as pessoas buscarem um rendimento melhor. E se a gente consegue um rendimento melhor todo mês, a gente fica mais feliz, a gente vive melhor, sabendo que o nosso dinheiro está rendendo melhor. É como se pegasse o dinheiro e ele estivesse trabalhando para nós. A gente tem o nosso serviço, a gente trabalha dia a dia, mas é como se fosse uma outra renda extra, né, que a gente procura trazer para as pessoas, que elas vivam melhor e investam melhor também. Porém, não basta apenas investir, é necessário um conhecimento sobre quais são as melhores formas de aplicar o seu dinheiro e uma educação financeira é essencial para um bom investimento. Empresas às vezes podem contratar a gente, por exemplo, para fazer um plano de previdência privada para os seus funcionários, então a gente tem como oferecer isso para as empresas, né? E toda a parte então de finanças pessoais, como administrar melhor seu dinheiro, o que existe além da poupança. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, existem excelentes oportunidades de investimento, as pessoas ainda não conhecem, né? O povo brasileiro ainda está um pouco atrás nessa parte de quesito de educação financeira, então a gente procura trazer para as pessoas, a gente acredita muito no potencial aqui do Vale, da Taquari, nossa região, que as pessoas têm condições de investir bem e melhor, né? E as empresas então trazendo, de repente, funcionários, gerentes, os donos da empresa, para vir fazer um curso, uma palestra, eu tenho certeza que a gente vai ter boas condições de mostrar para eles ótimos investimentos, que talvez eles nem sabem que existam. É o que a gente procura trazer para as pessoas. Primeiro, no caso assim, mais das empresas, trazer a educação para a pessoa. Depois, ela tendo a educação, sabendo que existe o mercado, sabendo investir, a gente tem certeza que ela vai ter bons retornos.
Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o professor Eduardo Lamas falando sobre economia, macro e microambiente para esta área. TV Univates, para você, para o nosso Vale. Voltamos conversando com o professor Eduardo Lamas sobre economia. Professor Eduardo, taxa de juros, já conversamos rapidamente aí sobre a questão de como implica na tomada de decisão, né? Executar projetos imediatamente ou postergar um pouquinho em função da taxa de juros. E como é que funciona a taxa de juros na questão do consumidor? E como é que isso implica também na demanda e atendimento de mercado para que as organizações possam estar olhando um pouquinho e tomando suas decisões pelo ponto de vista do seu consumidor? A gente aí faz aquela separação também em economia entre o lado da oferta e o lado da demanda. A gente falou um pouco do lado da oferta, é como as empresas estão preparadas para produzir, ofertar em função dos custos de investimento impactados pela taxa de juros. Mas também tem um lado da demanda, né, que a taxa de juros tem um efeito muito forte. É por isso que o Banco Central, eu vou falar no plural, né, os bancos centrais, não acontece só no Brasil, eles manipulam as taxas de juros em função dos seus objetivos lá de combate à inflação, né. Qual é o impacto que a taxa de juros tem no lado da demanda, ou seja, sobre o lado do consumidor? Né? A gente tem um grupo de produtos, geralmente os bens duráveis, aqueles automóveis, eletroeletrônicos, que normalmente as pessoas compram à prestação, né? Ou seja, financiam. Dificilmente esses bens são comprados à vista. Então, junto com o preço dos produtos, né, que determina a demanda e renda, os consumidores também, indiretamente, levam em consideração a taxa de juros, porque isso é que vai determinar o valor da prestação. Então, quando a taxa de juros sobe, por exemplo, mesmo que o preço do bem continue o mesmo, o consumidor vai perceber que a prestação ficou mais alta, em função do custo do financiamento ter aumentado. Então, ele tende a comprar menos, a se afastar ou postergar esse tipo de compra. Então, a gente não vai ver um impacto da taxa de juros tão forte sobre alimentos, por exemplo, ou sobre a área de serviços, mas na área de bens duráveis isso é bastante visível, né? Então, esses setores, inclusive, reclamam muito das taxas de juros, com razão, eles são os mais impactados por isso, né? E na medida que o consumidor se afasta um pouco, porque o custo do financiamento ficou mais alto, aí sim, num segundo momento, a ideia é que tem um impacto sobre o preço, né? As empresas vendendo menos, né? Elas podem resistir por um tempo, mas vai chegar uma hora que elas vão ter que baixar o preço, né? Para compensar isso. E geralmente esse é o objetivo dos bancos centrais quando ele sobe a taxa de juros, né? É esperar um pouco, às vezes isso leva alguns meses para se fazer efeito, mas os preços tendem a ceder. É como a gente fala, né? É um remédio que se usa, é um remédio muito amargo a taxa de juros, porque o nível de atividade acaba decrescendo quando sobe a taxa de juros, mas ele é um remédio que funciona, né? Toda vez, depois da estabilização que a gente teve no Brasil, a partir do Plano Real, que o Banco Central precisou subir a taxa de juros como uma principal ferramenta de combate à inflação, funcionou. Os preços começaram a ceder. É claro que é um custo alto, né, em termos de aumento de desemprego, menos atividade econômica, enfim, mas do ponto de vista da inflação ele acaba funcionando exatamente por esse canal. Né? Certo. Importante, acho que o seu referencial aí do plano Real, que dizia-se que até 94 as empresas não precisavam ter uma gestão econômica tão saudável ou tão ágil, né, tão eficiente, porque elas faziam a gestão financeira. Trabalhavam no mercado financeiro e a compensação acontecia. Hoje, com a estabilização, tu precisa ter um acompanhamento mais eficiente da realidade do mercado para a gestão econômica efetivamente, né? Mercado mudou mesmo. sensivelmente. É só essas mudanças, né, nos cursos de economia, nos outros cursos terem mais disciplinas de economia, darem mais importância. Foi nessa época, né, que isso vigorou. Porque até quando a gente tinha aquela inflação galopante, o que acontecia? A gente separava ali os resultados operacionais, resultados contábeis das empresas, a gente separa assim, o resultado operacional, na própria atividade que ela faz, supermercado, né, numa área de serviços, enfim, e separa no demonstrativo a parte de ganhos ou perdas financeiras, né? Então, se a gente observasse naquela época, a gente vai ver que os ganhos operacionais eram pífios, quase sempre prejuízos operacionais. Mas os ganhos financeiros eram estratosféricos, né? Então, não só para banco, isso, especialmente banco era a atividade que mais ganhava, mas assim, supermercado virou quase uma instituição financeira naquela época. Então, os ganhos operacionais
operacionais eram pífios e aquilo mais era compensado por ganhos financeiros. Quando a economia estabilizou, algumas empresas não se prepararam para isso. Aí fez muita diferença quem efetivamente estava preparado e quem não estava. Tanto no setor financeiro, né, bancos, a gente teve uma quebradeira de bancos ali, né, naquele momento, quanto empresas que também viviam em função desses ganhos financeiros, né. Hoje em dia, e a tendência talvez seja essa, né, é que os ganhos financeiros tendem a ser menores. A gente vem para uma taxa de juros mais baixa, definitivamente mais baixa. É realmente um patamar mais baixo. Ela vai continuar flutuando, mas ela vai se mantendo num nível bem mais baixo do que alguns anos atrás. Então, isso coloca um pouco mais de pressão sobre as empresas, né, de olharem mais as questões operacionais. Né? Recentemente eu vi aí uma entrevista do presidente do Banco Central dizendo que essa taxa de juros atual do Brasil veio para ficar. Quer dizer, a tendência é isso mesmo. E tem implicação para o cidadão também isso, porque a gente tinha o outro lado da coisa, né? Na poupança, a taxa de juros era relativamente baixa em relação a outros investimentos, mas agora ela está mais baixa ainda. É um reflexo da baixa de taxa de juros. Quem faz previdência privada, por exemplo, né, que faz as contribuições para receber daqui a alguns anos, já vai perceber que os cálculos atuariais vão apontar outro tipo de cálculo, no sentido de ou que vão aumentar as contribuições, ou vai receber um pouco menos, ou um rendimento menor, ou uma combinação disso. Empresas de seguro, né, que trabalham, são investidores institucionais no mercado financeiro, elas têm que estar preparadas para isso. Então, são empresas que, a gente tinha comentado antes, é possível se inteirar? Não, claro que quem não estuda economia assim, full time não tem condições de se inteirar isso, mas também tem empresas, tem negócios que assessoram nesse tipo de coisa. A gente tem empresas de consultoria econômica, a gente tem departamentos de análise de risco, né, que cumprem esse papel de uma maneira bem específica. De uma assessoria, mas é sempre recomendável que o gestor, mesmo que não seja economista, ele tenha uma boa noção disso até para ele interagir com esses especialistas. Né? A área de câmbio, como é que funciona a área de câmbio também nesse jogo todo? É uma outra variável macroeconômica fundamental. Né? O antigo falecido professor Mário Henrique Simonsen, né, dizia que, e essa frase eu nunca esqueci, né, eu sempre uso ela, que a taxa de câmbio é o preço de todos os preços da economia. Ou seja, indiretamente todos os preços estão relacionados à taxa de câmbio e vice-versa. Ainda mais para o nosso processo de globalização, né? Sobretudo, né? Então, que acontece? A taxa de câmbio tem um impacto fundamental. Primeiro, eu acho que todo mundo reconhece isso para as empresas exportadoras, né? Importadoras, empresas em geral que trabalham com comércio exterior. Quando a taxa de câmbio cai, por exemplo, isso também logo depois do Plano Real, foi uma política deliberada de deixar a taxa de câmbio muito baixa, ou seja, o dólar barato, isso impactou muitas empresas exportadoras, né, inclusive da nossa região. Então, a empresa percebe que em dólares ela está recebendo a mesma coisa, ou em euros, mas em reais, né, ela está recebendo menos quando o dólar ou o euro estão mais baratos. Como boa parte da despesa, dos custos de produção dessas empresas são em reais, ou são em moeda local, essas empresas têm um descasamento aí e estão expostas a um risco que outras empresas que não são do comércio exterior não têm, né? Então, por isso que a gente enfatiza a questão desse desenvolvimento desses novos mercados de derivativos, de hedge cambial, enfim. Certo. E essa área de câmbio é uma área que tem mais volatilidade do que a taxa de juros até, né? Sem dúvida. A taxa de câmbio é a variável macroeconômica mais volátil de todas elas, disparado a mais volátil, né? E para o próprio consumidor isso também tem impacto. A gente hoje, por um bom tempo, a gente teve acesso a computadores, a eletroeletrônicos por um preço baixo, e se a gente for olhar agora, eles começaram a subir. Que efeito foi esse? Não foi que as empresas se tornaram com maior poder de mercado de uma hora para outra. Foi que a taxa de câmbio saiu de 1,79, 1,75 e já foi para 2,5. Né? Isso é uma diferença. Com boa parte dos componentes são importados, os mercados não são nacionais, eles são internacionais, o câmbio tem uma influência direta. Perfeito. A gente percebe que essas coisas ficaram mais caras. Né? Ótimo. Nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos com mais assuntos aí. Já vimos que isso é uma área que, apesar de às vezes sermos um pouco leigos ou tememos, ela acaba nos envolvendo e impacta diretamente no nosso dia a dia, não é mesmo? Já voltamos. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.
volta, programa Gestão SA, falando sobre economia com o professor Eduardo Lamas. Professor Eduardo, falamos sobre aspectos de taxa de juros, de inflação, falamos de taxa de juros e câmbio. Vamos falar um pouquinho de inflação, esse monstro que durante tantos anos nós convivemos tão fortemente aqui no Brasil e parece que nesse momento está relativamente domado, mas às vezes aparece um pouquinho. Como é que funciona a inflação dentro desse processo do dia a dia das empresas para a tomada de decisão e também das decisões do, por exemplo, Banco Central? Hoje a gente está numa situação muito mais confortável, porque a gente fala assim de um desconforto do mercado, da sociedade, quando a inflação sai de 5 e vai para 5,9, né? Com toda razão, a sociedade reclama. Mas é bom lembrar que a gente teve uma inflação de 4% ao dia, né, aquela inflação galopante que durou muito tempo no Brasil, e foi um período que a gente não gosta muito de lembrar, né, porque aquilo, até hoje a gente sofre os efeitos das torções econômicas daquele momento. Então a gente está longe, felizmente a gente está longe daquele cenário. Quando se fala hoje em descontrole inflacionário, a gente pensa, pô, será que a inflação a gente vai cair naquele período de 50% de inflação ao mês e tal? Não, a probabilidade disso acontecer hoje é muito baixa. Certo. O que a gente reclama é da inflação subir um pouco de patamar, mas dentro de um contexto ainda de controle inflacionário. Mas do ponto de vista assim, das empresas, as empresas fazem cálculos econômicos, né, de fluxo de caixa, os cálculos para os investimentos, né? A gente tem setores em que o processo produtivo é muito longo, são decisões para serem tomadas assim, anos antes do produto ser ofertado ou serviço. No caso da construção civil, por exemplo, né, até aprovar um projeto, produzir, comprar material e tal. Então o cálculo econômico por esse setor é fundamental. O problema da inflação, né, é que a gente, normalmente quando a inflação sobe, a gente tem também, ela traz consigo uma volatilidade. Então, a inflação está subindo, o Banco Central vai tentar combater a inflação, ela cai por um momento, depois volta a pressionar, então ela entra numa trajetória de oscilação, causando a incerteza. Então, para quem toma decisão nas empresas, a incerteza, né, é muito ruim. É o pior, né? Isso bagunça todo o planejamento, enfim. Informação ruim é ruim, incerteza é pior ainda. Exatamente. Né? Não, é uma incerteza que a gente não consegue, não tem mercado para transacionar essa incerteza. Certo. A gente tem até algum mercado para transacionar a incerteza cambial, para transacionar algum tipo de incerteza de preço, mas a gente não tem para transacionar a incerteza causada por inflação em alta, né? Então isso é um grande problema. E do ponto de vista do consumidor, né, do cidadão comum, ele percebe isso da maneira mais dramática, né? Ele sente que o poder aquisitivo está caindo, o salário dele não acompanha os preços, em média, das coisas que ele compra. Então isso dá uma sensação ruim nas pessoas, né? A gente vai toda semana no supermercado e começa a perceber que os preços subindo muito acima dos salários, né? Então perda de poder aquisitivo. Por isso que politicamente fica muito claro que a sociedade não aceita mais a inflação. Então toda vez que um governo, né, ou que os governos fraquejaram no combate à inflação, eles tiveram um cartão vermelho do ponto de vista político, eleitoral. Então isso também é uma segurança que a gente tem, que assim, não é um bom negócio eleitoral, não dá voto, não combater a inflação. Certo. Combate à inflação a sociedade apoia, tem sido assim nos últimos anos, né? Mas assim, eu volto a enfatizar, a gente não corre nenhum risco de descontrole, né, ou um risco muito baixo, para não dizer que é impossível, e isso acho que é um ganho adicional que a gente tem, né? O país melhorou muito nesse aspecto de gestão econômica no global, né, do que há 20, 25 anos atrás. É impossível se falar em competitividade, em câmbio, em outros elementos num processo inflacionário de descontrole. Porque, assim, naquela época tinha o grande problema, a gente ficou muitos anos parado em relação a outros países, né? Esses são os nossos grandes concorrentes hoje, China, Índia. Enquanto a gente estava instável, eles estavam fazendo as reformas econômicas, né? Eles já tinham superado esse fato. Como é que a gente vai falar em competitividade? Como é que a gente vai falar em cluster? Como é que a gente vai falar em política industrial quando tem uma inflação de 50% ao mês? Então, toda energia, toda prioridade do governo passa a ser para combater a inflação. Não sobra nada para as outras coisas. É ingênuo a gente achar que, não, em paralelo a gente pode fazer uma reforma tributária, fazer uma política. Não dá, é impossível. Certo. Tudo depende da inflação. A gente tem uma ordem aí.
E isso a gente, felizmente, foi uma vitória da sociedade, né? A gente estabilizou a inflação e pôde finalmente propor algumas reformas e tal, ainda insuficientes, mas de qualquer maneira o país melhorou muito nesse aspecto macroeconômico, né? A gente precisaria fazer várias outras reformas, a gente não tem ainda, felizmente, o impedimento da inflação para resolver. Nesse campo das reformas, há pouco o senhor referiu a questão de empresas, por exemplo, da linha branca, montadoras. Hoje a gente vê que o governo toma algumas decisões mais de política de impostos ou de alguns elementos econômicos de incentivo à economia, né, que são muito segmentados. Como é que se dá essa união desses segmentos? Por que alguns segmentos recebem e outros não? Qual seria a importância, por exemplo, das nossas empresas aqui do Vale do Taquari trabalharem num sentido associativo para que elas também pudessem exercer algum poder de pressão nas tomadas dessas decisões enquanto segmento mesmo? Primeiro, talvez seja melhor a gente separar assim, tem o aspecto bom do associativismo, né, de unir as empresas do mesmo setor, que é assim, de propor questões institucionais que são interessantes para todas as empresas e a favor da sociedade, né? Então, eu lembro a questão do café, né? Eu lembro a Copa do Mundo de 82, lá longínqua, tinha o patrocinador na camisa, era Café do Brasil. Certo. Aquilo era uma propaganda institucional, né? Bancada pelos maiores produtores de café, né? Então aquilo era positivo para a sociedade porque provia informação ali, tentava fazer uma propaganda da qualidade do café brasileiro, né, em termos mundiais e tal, etc. Esse é o lado bom, né? Os governos em geral são bem receptivos a isso. A questão inclusive que é o que hoje funciona muito na área das montadoras de carro, né, que tem recebido aí... Por exemplo, a gente tem uma lei antitrust que também de pouco tempo para cá começou a se ouvir falar nela, porque no Brasil, no passado, com uma economia muito fechada, tocada por muitas empresas estatais, a gente não tinha a questão do antitrust, da competitividade, né, da competição, da defesa da concorrência, né, para favorecer o consumidor com mais concorrência e tal, etc. E toda lei antitrust, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela faz uma exceção de que as empresas podem se associar, que é a cooperação tecnológica, né? Então, empresas de telefone celular, né, desses setores, elas estão livres para se associar para desenvolver laboratórios conjuntos, por exemplo. Isso é permitido, não é encarado isso como em detrimento do consumidor. Né? O senhor falava que também tem um lado negativo. O lado negativo é a questão política. O que a gente tem visto no Brasil, isso também é resultado de uma democracia ainda frágil, né? Aqueles que estão mais organizados, né, politicamente, significa que têm poder de fazer lobby, de influenciar o Congresso, influenciar os parlamentos, no limite eleger parlamentares, eles conseguem auferir para si algumas vantagens que outros setores não conseguem, e isso não tem a ver com o benefício da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem desonerações que são setoriais. Agora, por que um setor é mais importante do que o outro? Qual o critério técnico que está em jogo aí? A gente não vai achar o critério técnico. Geralmente é o setor que teve mais lobby político, um lobby mais eficiente. Esse é o lado negativo. Consequentemente, o consumidor acaba pagando preços mais altos por esses setores, automóveis, por exemplo. Não é por acaso que a gente tem os carros mais caros do mundo. Portanto, fica a dica aí de que, além do olhar e da percepção sobre todos os conceitos da economia, a gente também tem que ter a capacidade de organização enquanto segmento, enquanto área, enquanto região, no lado positivo de se prover as necessidades e se passar as informações de tudo aquilo que nós temos de bom e que tenha que se resolver ao longo do tempo. Professor, o assunto ele é extenso, nos abre aí diversas outras áreas, mas como uma primeira pitada aí de curiosidade já nos valeu. Agradecemos a sua presença, esperamos que você em casa tenha gostado e que pode também estar entrando em contato conosco e sugerindo temas aí e acompanhando os nossos programas que estão no www.youtube.com/TV Univates, onde temos os nossos programas todos à sua disposição. Muito obrigado pela sua presença. Ok, foi um prazer. Até a próxima, então, com o Gestão SA. Um abraço. TV Univates, para você, para o nosso Vale.